Neste mês, talvez você está aqui nos acompanhando e a proposta para este período de janeiro, na série Novos Começos, é entender o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós, cristãos, precisamos compreender a verdade da palavra. Mas não somente a palavra. Dentro da liturgia proposta nesta noite, compreender a palavra do Senhor em várias maneiras. Desde a hora que você estava se preparando na sua casa. A nós aqui presencialmente e aqueles que em suas casas nos acompanham nesta noite, sempre é um privilégio estar diante desse Deus poderoso e também aprender desta verdade poderosa para as nossas vidas. Amém? Com isso, eu peço que você abra a palavra do Senhor para a continuidade hoje, então, da série Novos Começos, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 12 ao 14. Peço que você, por gentileza, acompanhe a leitura na sua Bíblia ou aí na projeção que está sendo feita. Mais uma vez, aqueles que estão aqui nos visitando, é sempre muito bom ter vocês conosco. E que não seja a primeira, a segunda ou a terceira, mas que você permaneça com a gente, para juntos crescermos nesta verdade e em amor. Na semana passada, meus irmãos, antes de ler essa palavra do apóstolo Paulo, nós vimos que em Cristo nós temos um novo começo. E isto acontece de uma maneira radical na nossa vida. Por que radical, pastor? Porque uma vez confrontados com a verdade da palavra, nós então caímos em si e entendemos a nossa vida anterior, a nossa vida pecaminosa. Não que, obrigado querido, não que hoje somos melhores do que outras pessoas, de forma alguma. Até porque a carcaça não muda, mas o que muda é o interior. E isso você vai me ouvir falar sempre. Eu sempre vou bater nesta tecla. O que muda é de dentro para fora. O que muda é a nossa palavra. O que muda é o nosso gestual. O que muda é o nosso posicionamento frente a tudo aquilo que vem contra a nós. Se você não participou ainda da escola dominical, você deve participar, porque estamos sendo confrontados com a verdade da palavra no estudo do livro dos Salmos. E juntamente com o livro dos Salmos, e a partir desta semana eu inicio então o estudo bíblico, porque graças a Deus temos casa, e estarei aqui então a partir de quarta-feira, o sorriso de muita gente aí, glória a Deus por isso, né? Serei vizinho de alguns, que eu já estou sabendo que serei vizinho de algum. Café top, fique à vontade, farei o melhor café de Itapeva para você conhecer, tá bom? Mas também quero tomar um café na sua casa. Quero ser recebido com muito amor e com muito carinho na sua residência, a qual hoje fui muito recebido em dois lugares, em duas localidades. Tive que fazer uma parte aqui, outra parte ali, e isso é maravilhoso, porque a gente acaba conhecendo famílias da igreja. E esse é o meu objetivo e a minha proposta. Estando morando aqui, a partir desta semana, em nome de Jesus, eu vou te conhecer melhor e você vai me conhecer melhor. O apóstolo Paulo, quando chegava nas cidades que ele mesmo plantou as igrejas, ele também teve este momento de conhecer as pessoas, de caminhar por um tempo e logo deixar ali uma equipe pastoral e se dirigir a outra localidade. Então, na semana passada nós vimos que
somos transformados de maneira radical quando entendemos quem nós somos, antes de Cristo e depois de Cristo. Nesta noite, nós vamos ver então, nessa continuidade dessa série, o processo do crescimento cristão. Filipenses 3, 12 a 14. E olha que legal a imagem que a nossa equipe de mídia colocou. E é justamente com esta imagem, depois da leitura, que eu quero fazer uma breve analogia. Gostaria que permanecesse logo após a leitura bíblica esta imagem. Vamos lá ler a palavra do Senhor, acompanhe aí nas suas Bíblias ou aqui na projeção. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não se esqueça, Paulo está falando com a igreja em Filipos. Irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua sagrada letra. Amado Espírito Santo, nos dá entendimento, ousadia e intrepidez para transmitir e receber esta Tua verdade. Muda as nossas vidas, transforma as nossas famílias, muda situações, reverte, ó Deus, questões, para que possamos prosseguir e avançar no reino nesta terra. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Não sei se você gosta, mas eu gosto muito de história. Nosso irmão Demerval gosta de matemática. Eu gosto de história. E quando eu ingressei no seminário aqui em Campinas, 2012, talvez você não era nascido ainda, mas eu gostei muito de uma área da teologia chamado da história cristocêntrica. A história que remete à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada. E eu me identifiquei muito com a língua hebraica e aramaica. Nós precisamos compreender os textos sagrados do início ao fim, entendendo que no Antigo Testamento o hebraico e o aramaico era a língua proposta. Só que para o entendimento, quando muda-se para o Novo Testamento, entra uma palavra que talvez você já ouviu, a Septuaginta. E nada mais é do que uma tradução do Antigo para o Novo Testamento na língua grega. E esta foto que está aí, esta imagem que está aí, com certeza de um atleta numa pista de corrida, remete justamente à época do apóstolo Paulo, quando ele fez esta analogia com esse texto à igreja de Filipos, aos filipenses, aos irmãos daquela igreja. Porque esta proposta é a seguinte: no tempo de Atenas, Atenas antiga, na Grécia, havia então jogos, e esses jogos se transformaram em Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que eram destinados aos deuses pagãos. Não era destinado ao nosso Deus. Existe uma parte da palavra do Senhor onde o apóstolo Paulo chega e justamente ele pega essa brecha, porque lá está escrito assim: um lugar vazio ao Deus desconhecido. Ele aproveita as oportunidades. E nesta noite, essa história antiga das corridas, dos Jogos Olímpicos, que vem até o século 21, onde os atletas se preparam justamente talvez para participar de um único momento da sua vida. E aquele momento é crucial, porque eles querem alcançar o quê?
o primeiro lugar. Mas a palavra do Senhor está falando que se eu e você mantivermos a nossa vida como um atleta mantém a vida dele, como um corredor, um ciclista, alguém que gosta de algum determinado esporte, você e eu alcançaremos vitória. Mas não somente o primeiro lugar, a medalha de ouro ou o troféu de vencedor. Não, mas a coroa da vida. Algo que nem dinheiro, nem posição compra. Algo que eu e você não podemos pegar, porque é algo espiritual. Para que eu e você possamos manter a nossa vida diante desta autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a você que está nos acompanhando nas mídias sociais, e talvez não sei quando você verá esse vídeo, e vocês que aqui estão comigo nesta noite, o nosso papel é transmitir esta verdade e se tocar na sua vida. Opa, peraí, essa palavra mexeu comigo, e tem alguém que eu conheço que está precisando ouvir esta palavra. Envia para ela. Ao invés de você enviar tantas coisas supérfluas que não vai edificar nada, eu fiquei feliz a esta minha irmã que citou algo que eu postei e venho postando constantemente nos meus stories. Se você olhar lá e me seguir lá nas minhas redes sociais, PR, Marcelo Vinícius, você vai também ser edificado com alguma palavra que o Senhor coloca na minha vida. Então eu não seguro nada para mim, eu distribuo, eu compartilho coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo reconhece aqui nesse texto sagrado que ainda não alcançou mérito algum, crescimento algum. Por quê, meus irmãos? Porque o processo do crescimento cristão é dia a dia. Quando para isso, pastor? Quando eu e você zerarmos a nossa vida. Gosto de citar o pastor Cláudio Duarte, que fala que tem uma senha, um digital contando. Em 1 hora esta senha vai tocar, e esta senha pode ser minha ou sua. Quando o Senhor irá nos chamar para o reino da sua glória, que já está preparado. Para quem? Para aqueles que um dia, como eu e vocês, que professamos e batizamos aqui na igreja a nossa fé. E entendemos que vamos morar nesta cidade, neste reino que está sendo preparado. Como eu gosto de citar Apocalipse de João, onde nossas vestes e nossos corpos primeiro serão transformados. Porque neste novo lugar que está sendo preparado, não entra pecado. Houve um lugar preparado, e se você começar a vir a partir desta quinta-feira, você vai aprender que nós vamos estudar sobre o Pentateuco e a Torá. E esse lugar era o Jardim do Éden. Gênesis 1 e 2 estava tudo perfeito, maravilhoso, mas na sequência entra Gênesis 3. E aí entrou a desobediência e o pecado na humanidade. E tudo se rompeu. Porém, o Senhor viu no primeiro Adão o segundo Adão, que foi Cristo Jesus. Algo perfeito e maravilhoso. Nunca pecou, nunca errou, mas foi para a cruz. E este prêmio desta vocação que está sendo aqui falada é justamente alcançar o objetivo como um bom atleta de Cristo. Com isso, meus irmãos, nesta noite, nós precisamos entender que para cada um de nós aqui, o Senhor trabalha de forma e de maneiras diferentes. Comigo foi de um jeito, com cada um dos irmãos aqui foi de outra maneira. Mas nós todos somos alvos do Senhor. Aqueles que aqui estão comigo e aqueles que estão nos assistindo nesse instante. Por isso, o que nós precisamos entender é justamente o que o apóstolo está colocando aqui para cada um de nós. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou
que eu tenha já recebido a perfeição. Por que não somos perfeitos? Porque só existiu um único perfeito: Cristo Jesus. Eu e você e eu, somos todos ainda imperfeitos. Por quê? Quando Deus olha para mim e para você, se não passar pelo filtro da cruz, Jesus, o Senhor não me enxerga. Por isso eu oro ao intercessor Cristo Jesus. Por isso eu levo a minha gratidão e as minhas orações de petições ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eis-me aqui, preciso de Ti. Não sou nada, não sou ninguém, senão o Senhor na minha vida. O que Jesus faz? Pai, o teu filho Marcelo, a tua filha Maria, o teu filho José, está falando contigo. Mas quem é Marcelo, quem é Maria e quem é José? Eu não os conheço. Sim, o Senhor conhece. Porque no dia 27 de dezembro de 1987, o Marcelo entregou a sua vida ao Senhor. Essa é a minha data de profissão de fé. Talvez muitos aqui não tinham nascido ainda. Você deveria guardar a sua data da sua pública profissão de fé, porque é o seu registro espiritual, aonde o Senhor pegou com uma caneta espiritual e escreveu o seu nome no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. Então eu tenho duas datas de nascimento: 7 de junho de 1972, aguardo os presentes no dia 7 de junho. Brincadeira, irmãos. Mas eu tenho também 27 de dezembro de 1987. E esta, para mim, é mais importante do que a do dia 7 de junho. Por quê? Porque mudou a minha vida. Continuo imperfeito, continuo sendo errado, continuo falhando, porém, eu busco no Senhor essa vitória, este prêmio que Paulo está nos colocando nesta noite. Por isso, o processo é contínuo. A primeira questão aqui para que nós possamos crescer como verdadeiro cristão, ou aqueles que vão alcançar a glória eterna, é a seguinte: precisamos estar na corrida. Talvez você está aqui comigo nesta noite ou assistindo em qualquer momento da sua vida, do seu dia, tarde, noite, madrugada, não sei quando você vai ver esta live ou se você já está acompanhando agora, mas o primeiro ponto dessa mensagem é que eu e você precisamos estar na corrida. Eu e você precisamos estar na maratona espiritual do Senhor. Senão, não vamos chegar a lugar nenhum, meus irmãos. E o apóstolo Paulo coloca isso muito perceptível. Nós estamos tentando crescer ou não? Nós estamos tentando avançar ou não? Nós estamos tentando alcançar pelo menos uma pessoa ou uma família ou não? Se a sua resposta for não, desculpa, você está no lugar errado. Você está equivocado e precisa nascer de novo. Agora, se a sua resposta foi sim, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para caminhar juntos, para crescermos juntos e para alcançarmos aqueles quem o Senhor nos colocar na nossa vida. Porque senão não faz sentido você ser um crente. Seja presbiteriano, seja congregação, assembleia, católico, não importa a placa. Se você não entender isso, você está equivocado ou equivocada. Por isso o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas, condicional, prossigo para conquistar, quer dizer, primeiro ponto, continuo na corrida. Continuo pregando, continuo anunciando, continuo apanhando, continuo sendo caçoado por esse e por aquele, mas fui conquistado por Cristo Jesus. Quando? Atos capítulo 9.
O encontro de Saulo de Tarso a caminho de Damasco, o Senhor tem um encontro com ele. E eu quero confessar aqui do fundo do meu coração que nesta noite você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Que você que está assistindo não fique da mesma forma como você está. Mas que você perceba que a palavra do Senhor está mexendo com você. O pastor Marcelo não tem nada. Quem está aqui é simples mortal como você, sendo um instrumento de Deus na sua vida. Para que você continue avançando, para que você continue crescendo como verdadeiro homem e mulher de Deus. Se eu tivesse num outro lugar, estava... né? Mas vamos manter a centralidade. Por quê? Porque Cristo, meus irmãos, pagou um alto preço. Cristo Jesus veio a esta terra e pagou o meu preço. Pagou a minha conta. Rasgou a minha nota promissória. Mas fez isso com você. Aliás, para aqueles que não são ainda professos e desejam, o presbítero Wagner lançou juntamente com o nosso conselho o desafio de uma classe nova de pessoas que vão aí entregar a sua vida ao Senhor Salvador Jesus. Começa em março. Então você tem esses dias, alguns dias para pensar, para falar com alguém. Olha, nós estamos lá com o pastor lá meio fora da casinha, mas ó, é top. Venha ver o que ele está falando. Venha receber de Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você que vier, você não vai sair da mesma forma. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando com você. É o Senhor que vai te usar. É o Senhor que vai mudar toda a sua rota em 2025. Não sou eu. Por isso essa série chamada Novos Começos, onde eu preciso entender que a vida cristã começa sim na fraqueza. Reconhecendo, Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, muda a minha história, minha família, restaura o meu casamento, restaura o meu filho, minha filha, abre uma porta de emprego e fecha aquela que eu não posso passar. Porém, poucos têm esta intenção no coração de receber e de crescer na palavra. Não fique com medo, meus irmãos. Não fique espantado ou escandalizado, porque Deus trabalha de formas diferentes na minha e na sua vida. Por isso, nenhum cristão, nenhum homem, nenhuma mulher que fez como o apóstolo Paulo fez, ficou de lado. Não. Todos nós aqui, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, tem um espaço no reino de Deus. Nem que seja para limpar os bancos onde os irmãos estão sentados. Nem que seja para pegar a chave como a junta diaconal faz em abrir e fechar a igreja. Nem que seja para fazer alguma coisa. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você. E como diz a canção, nós precisamos de Cristo. Até amanhã? Até o fim. Não é verdade, meu amiguinho? Olha lá, viu? Até ele participou. Até o fim. Mas, para crescermos como cristãos, verdadeiros cristãos, há uma segunda questão. E é justamente essa. Além de estar na corrida, segundo ponto, precisamos ter atitude correta. Porque se não tivermos a atitude correta, nós vamos perder tempo. E justamente aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, ele não trata com qualquer pessoa, ele trata eu e você como irmãos. Quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Espera aí. Quem era Saulo? Em Atos você aprende que Saulo era
o exterminador do futuro da época. Eu gosto de usar essa expressão, para que fique gravado na sua mente e no seu coração, que Paulo adorava aniquilar os cristãos. Ele gostava de matar, ele tinha prazer, ele sentia prazer em perseguir e destruir uma família. Então, Jesus faz o quê? Espera aí, opa, está mexendo com o meu povo, está mexendo com o meu rebanho. Não, calma aí, não é assim. Então, em Atos 9, ele marca um encontro, só que Paulo, ou melhor, Saulo, não vai saber. Ele não tem ideia que naquele caminho que ele estava indo para destruir, pegando cartas, o que acontece é um encontro sobrenatural. Ele cai do seu animal e já fica cego. E ele não vê e não enxerga por 3 dias. Há alguma semelhança com 3 dias que você conhece na palavra? Pois bem, quando Jesus morre e ressuscita, passam-se 3 dias. E ele morre. E em 3 dias, Saulo se torna Paulo, o apóstolo amado. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Por isso eu amo este personagem. Primeiro eu amo Jesus, lógico. Mas este personagem eu amo. E me identifico com ele. Justamente por quem eu era e por quem eu sou. Por quem, longe de mim, ser igual ao Paulo, viu gente? Mas só é uma analogia, uma semelhança. Porque você deve também ter alguém que você goste da palavra. E ele diz: não julgo havê-lo alcançado, porém, mas uma coisa faço, esquecendo-me de quem eu fui. Mas as pessoas vão lembrar quem eu e você éramos. Oh, mas você fazia isso. Ah, mas você fazia aquilo. Agora você quer dar de bom para cima de mim? Ah, sai fora, meu. Não é assim que a gente é tratado? Sim ou não? Sim. Mas continue firme. Não desista. Persista. Porque um atleta pode perder uma prova, o atleta pode perder a segunda prova, o atleta pode perder tantas provas com quais ele for fazer e participar. Mas no momento oportuno, não importa se daqui 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, esse atleta, de tanto que ele persistiu, permaneceu na corrida e teve a atitude correta, Deus honrou a sua vida. E naquele instante, ele foi vencedor. E nós conhecemos esta palavra, porque por mais que somos perseguidos, mais nos tornamos parecidos com o Senhor. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Você vai receber uma notícia triste agora, hoje à noite, daqui a pouco. O que você vai fazer? Amanhã, a hora que você acordar, como vai ser o seu dia? Quais os compromissos que você tem nesta semana e você fala assim: pastor, não dou conta, não sei nem como eu vou fazer. Eu também tenho algumas demandas e não sei como vou fazer. Mas Deus é maravilhoso. Porque no momento oportuno Ele pode usar quem Ele quiser para te abençoar em nome de Jesus. E Ele faz isso, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha vida e da sua vida. Ele é dono do cara multimilionário do mundo. Mas Ele também ama aquela pessoa mais humilde que mora numa tapera e jamais esquece dela. Alguém viu aí, não sei se é fake ou não, que em Hollywood queimou-se tudo na Califórnia. E justamente num lugar lá da Califórnia, todas as casas foram incendiadas e destruídas, menos uma. Uma casa de uma pessoa ficou intacta, nem chamuscada ficou pelo fogo. Como isso, pastor? Pergunta para Deus. Ele fez isso. Por quê?
Porque o relato daquela pessoa a uma repórter foi assim: eu só orei a Deus pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida e da minha família. Então pegou fogo em tudo, menos naquela casa. Ele é melhor que os outros? Não. Mas ele reconhece na sua vida quem é o dono de tudo. Louvado seja o Senhor. Por isso, prossiga na corrida. Não se desvie. Segundo, tenha a atitude correta. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é merecedor de tudo. E em terceiro, continue no processo, crescendo como cristão. Porque precisamos ter esforço adequado. Ou devemos nos esforçar adequadamente. 14, o último ponto. Prossigo para o alvo. Paulo está dizendo aqui que a sua caminhada cristã não tem sido fácil. E de fato não foi. Em cada lugar que Paulo chegou, em cada lugar que Paulo deixou, e ele prosseguiu. Mesmo estando preso, ele escreve cartas para as suas igrejas que ele deixou plantadas. É muito mais fácil, meu irmão e minha irmã, você plantar algo do zero do que você restaurar algo que já foi um dia nascido do zero. Paulo fez isso. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, com certeza, era um homem carnal como eu e você, cheio de defeitos, cheio de pecados, de imperfeições. Porém, ele não desanimou. Ele insistiu na sua caminhada e prosseguiu. Prosseguiu de forma que ele mesmo diz aqui: não desisto. Estou tomando pedrada, estão falando mal de mim, estão fazendo de um tudo para me derrubar, mas eu estou avançando. Isso quer dizer que ele acreditava, e que eu e você devemos acreditar nesse Deus, a quem Paulo serviu lá atrás, e a quem eu e você servimos nos dias de hoje, justamente para que possamos entender que o prêmio não é o desta terra. O verdadeiro prêmio, o meu e o seu, de todos aqueles que buscam ao nosso único e verdadeiro Deus, é a morada eterna. Este é o melhor prêmio. Talvez na sua vida você nunca conquistou nada, mas você permanece fiel e vai permanecer fiel até o seu último dia de vida neste lugar. Então o que é seu está reservado e guardado. Para a honra e glória dele, do Senhor, você irá ser recompensado e recompensado. Pastor, mas eu nunca fui nada neste lugar. Eu também não. Contei para alguns irmãos um pouco da minha trajetória. Não contei tudo, porque tudo leva tempo. Mas um dia, com cada um dos irmãos que eu sentar, que eu tomar um café, cada um vai saber um trechinho da minha vida. Não foi fácil chegar em Salto de Pirapora. Não foi. Mas foi o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou permanecer aqui o tempo que o Senhor quiser. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Então, o processo da nossa caminhada e da nossa vida é justamente esse. Não desvie o foco. Não perca o seu olhar na cruz. Olhe sim para a minha vida, olhe sim para os meus presbíteros, para o conselho, olhe sim para a liderança desta igreja, junta diaconal, ministério de louvor, coral, enfim, olhe sim. E veja se alguém está precisando de apoio, ao invés de apontar o dedo e criticar. Olha isso, olha aquilo.
Não gostei disso, não gostei daquilo. Tiraram isso, colocaram aquilo. Antes de criticar, peça a orientação do Senhor. E ajude-nos a fazer a obra do Senhor perfeitamente. Porque somos falhos, somos imperfeitos. Estamos buscando a perfeição no Senhor. Amém? É assim que devemos fazer. E aqui eu quero concluir esta mensagem nesta noite, colocando e relembrando esses pontos que nós trabalhamos aqui nesta noite. Esteja na corrida. Permaneça com a sua atitude correta. Não desista e se esforce adequadamente. Por quê? O que o Senhor quer de mim e de você, desta igreja e de todos aqueles que um dia passarem por aqui e estiverem conosco, é aprender que nesta vida nada vem fácil. Na nossa vida como cristãos, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser muitas vezes deixados de lado. Nós vamos ser colocados em situações problemáticas. Mas se eu e você, se nós todos, servimos a este Deus vivo e verdadeiro, que operou no passado, que opera hoje e continuará operando até a volta de Cristo Jesus, estamos no lugar certo. E louvado seja o nome do nosso Deus. Por quê? Porque com certeza o Senhor irá nos recompensar. Não porque merecemos, mas porque Cristo fez por nós. Valeu de tudo na nossa vida. Então não importa se você nasceu num lar cristão, ou como eu, que não nasci num lar cristão. Eu nasci num lar católico. E com 15 para 16 anos eu vir a conhecer o Senhor, autor e consumador da minha fé. Por isso, quando alguém vier falar para mim ou para você, pastor, o senhor não conhece a minha família. Tá bom. Uma hora você senta comigo e eu conto a história da minha família para você. Que tem de um tudo. Até cigano tem. Da Iugoslávia. Cigano raiz. Não esses ciganos que a gente vê aí andando por aí. Não. Tem história, irmãos. Não tenho muita idade, mas tenho história para contar. E o que Deus fez é só o começo. Porque Ele disse para mim que Ele vai completar tudo na minha vida. E usando a palavra do próprio Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, eu encerro aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não o fará? Se Ele prometeu algo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer área, Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que o tempo dele, Kairos, é diferente do meu, Cronos. Mas pastor, Senhor, está demorando muito. Senta e descansa. Porque o tempo dele é diferente. O trabalhar dele é diferente. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu desejo para você nesta nova semana que se inicia hoje, um tempo diferente. Uma semana extremamente abençoada. E que dificuldades e barreiras venham, mas que você tenha muita sabedoria em saber lidar com essas questões diárias e que você cresça em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe para a sua honra e glória. Amém?